Fala pessoal, tudo bem? Afinal, qual o melhor regime tributário para o e-commerce? Será que o lucro presumido faz mais sentido para o e-commerce? Eu recebo diversos questionamentos a respeito do lucro real para e-commerce, do lucro presumido, do simples nacional. Quais dos três regimes tributários que é melhor para o e-commerce? Então eu vou comentar um pouco a respeito disso nesse vídeo. Está chegando agora, meu nome é Wagner, eu sou aqui da Avance Contábil, nosso escritório de contabilidade já há mais de 40 anos, eu particularmente desde 1999. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha essa informação, é muito importante para chegar a mais pessoas. E se porventura ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que o seu comentário é muito importante, que é com base nos comentários, nas dúvidas de vocês, que nós reunimos para estar gravando novos vídeos, novos conteúdos e assim estar esclarecendo o maior número de pessoas possível. Pessoal, então como falado no vídeo anterior que eu gravei a respeito do lucro real para empresas de e-commerce, existe muita informação na internet, muitos gurus aí da internet, querendo vender cursos para quem tem e-commerce, e muitas pessoas, esses gurus, não têm o conhecimento aprofundado a respeito da legislação tributária. Não são contadores, não são advogados, etc. Então eu estou aqui gravando uma série de conteúdos com as particularidades de cada regime tributário para que vocês possam chegar à conclusão por conta própria qual o regime tributário que faz mais sentido para a operação de vocês. Porque aqui no nosso canal nós temos o conhecimento que os mais variadas pessoas acompanham os nossos conteúdos. Então, por exemplo, tem aquela pessoa que ainda está começando como um MEI, tem a pessoa que já está como ME, mas tem um faturamento de 50, 100 mil reais, por exemplo. Tem a pessoa que já está escalando, faturando 200, 300 mil reais. E também não só em questão de faturamento, porque a tributação ela varia também de acordo com produto para produto. Então, por exemplo, quem vende roupa vai ter uma tributação diferente, tem algumas particularidades de quem, por exemplo, vende perfume, quem vende cosméticos. Então, cada produto tem a sua particularidade específica no tocante ali ao ICMS, PIS, COFINS, e além do produto, a região onde está localizada a sua empresa, qual o estado principalmente que está localizado, e também aí sim o faturamento, se está como um MEI, como uma ME, uma EPP. Então, como a nossa audiência ela é a mais variada possível, existem os mais variados perfis de empresários que assistem, mais variados nichos, mais variados portes tributários e regiões do país. Então eu estou procurando nesse conteúdo agregar as particularidades de cada regime tributário para que você possa por conta própria definir qual o melhor regime tributário para a sua operação específica. Como falei no vídeo anterior do lucro real, então é importante que nós saibamos que existem impostos que incidem de maneira cumulativa ou não cumulativa. Apenas recapitulando o que isso significa. Os impostos que incidem de maneira não cumulativa, ele vai incidir apenas para o valor agregado ao produto. Então, por exemplo, se você compra por 100 e vende por 200, o imposto vai incidir apenas sobre os 100 que você agregou ao produto. Esse se chama a maneira de recolhimento de impostos não cumulativa. Já na maneira cumulativa, se você compra por 100 e vende por 200, na maneira cumulativa o imposto vai incidir sobre os 200. Ele é cumulativo. É importante entender esse conceito, porque quando eu estiver tratando de lucro presumido, lucro real, quando eu falar, por exemplo, que o ICMS é uma modalidade que incide não cumulativa, ele incide apenas sobre o valor agregado ao produto, agregado à mercadoria. O ICMS ele é igual tanto no regime do lucro presumido como no regime do lucro real. Ele vai incidir apenas de maneira não cumulativa,
apenas sobre o valor que é agregado ao produto. Já o PIS e a COFINS, nós temos diferença entre o regime do lucro presumido e o regime do lucro real. Por exemplo, no regime do lucro real, o PIS e a COFINS incidem de maneira não cumulativa, ou seja, apenas sobre aquilo que é agregado ao produto. Já no regime do lucro presumido, o PIS e a COFINS incidem de maneira cumulativa, ou seja, sobre o valor total. Comprou por 100, vendeu por 200, o PIS e a COFINS no regime do lucro presumido vai incidir sobre os 200. No lucro presumido, o PIS e COFINS é cumulativo, incide sobre tudo. E aí nós temos outra diferença entre o regime do lucro presumido e o lucro real. No lucro real, pelo fato de incidir apenas sobre aquele valor que é agregado, ou seja, não cumulativo, a alíquota do lucro real na COFINS é 7,6% e no PIS 1,65%, um total de 9,25%, mas incide apenas sobre o valor agregado, de maneira não cumulativa. Já no regime do lucro presumido, o PIS e a COFINS tem alíquotas menores no lucro presumido, COFINS é 3% apenas e o PIS 0,65% apenas, só que em contrapartida ele incide de maneira cumulativa. Dá para perceber a diferença? No lucro real, alíquotas maiores, só que incide apenas sobre a diferença. No lucro presumido, alíquotas menores, só que incide sobre o valor total, de maneira cumulativa. E o ICMS, apenas relembrando, ele é não cumulativo para ambos os regimes. Incide apenas sobre aquele valor que é agregado à compra, agregado ao produto. Por isso a importância nos dois regimes, tanto no lucro presumido como no lucro real, de você ter as suas notas fiscais de compra é de vital importância para você aproveitar os créditos, principalmente de ICMS no lucro presumido, porque como ele incide de maneira o ICMS no presumido não cumulativa, então você precisa ter os créditos na sua compra, você precisa ter nota fiscal de compra para poder abater nas suas notas fiscais de venda, para você poder abater nas suas vendas e pagar apenas da diferença, apenas do valor que foi agregado ali no produto nessa cadeia. E apenas para frisar outra característica do regime do lucro presumido, como o próprio nome já diz, o imposto de renda e a contribuição social, ela incide sobre um lucro que é presumido pela Receita Federal. Então eu costumo dar o exemplo de uma empresa que fatura R$100 mil por mês, só que é o faturamento bruto, esses R$100 mil. No lucro presumido, a própria Receita Federal estipula que o seu lucro presumido, seu lucro líquido, ela estipula que foi, no caso de empresas de comércio, foi 8% do valor da receita bruta total. Então, se uma empresa fatura R$100 mil bruto, logo seu lucro líquido vai ser R$8 mil, porque é definido em lei que empresas de comércio, estando no lucro presumido, elas têm um lucro de 8% sobre o faturamento bruto total. Diferente no lucro real, que você precisa apurar realmente quanto foi o seu lucro líquido para incidir os impostos, no lucro presumido não. Independente de quanto foi o seu lucro, a Receita Federal estipula que foi 8% do faturamento bruto total. Então faturou 100 mil bruto, 8% foi o seu lucro líquido, R$8 mil, e sobre esses R$8 mil que é calculado 9% de contribuição social e 15% de imposto de renda jurídico, mais um adicional de 10% sobre aquilo que ultrapassar 20 mil de lucro no mês. Como nesse nosso exemplo deu 8 mil de lucro, então não ultrapassou 20 mil, logo não vai ter os 10% de adicional sobre aquilo que ultrapassar 20 mil no mês. Então, como eu citei até o exemplo no vídeo anterior, uma empresa, por exemplo, que fatura R$100 mil, no Simples Nacional estaria pagando cerca de 9% de imposto, mais ou menos, tá? E no lucro presumido cerca de 14,5%,
e no lucro real cerca de 15%, tá? Então é importante ficar atento sobre o que é falado na internet a respeito de lucro presumido e lucro real, que vale a pena para todas as empresas. Não é bem assim que funciona. Pela nossa experiência, lucro presumido e lucro real, regra geral, tá? Lógico que pode haver exceções, mas geralmente compensa para empresas com faturamento acima de 300 mil reais por mês, faturamento bruto. Então, no lucro presumido é dessa forma que é calculado, o ICMS é não cumulativo, incide apenas sobre o valor agregado, o PIS e COFINS é cumulativo, incide sobre a receita total, faturamento total, mas tem a alíquota menor do que no lucro real. E para calcular o imposto de renda e a contribuição social, é presumido um lucro de 8% sobre o faturamento bruto total para empresas que são comerciais, que são o caso do e-commerce. Tem alguns benefícios fiscais, mas somente para empresas do lucro real, então aconselho fortemente que vocês assistam o vídeo que eu gravei a respeito do lucro real para e-commerce, que eu cito alguns tipos de benefícios fiscais que as empresas do lucro real fazem jus. Mas em regra geral, pessoal, empresas com faturamento até 300 mil é realmente o Simples Nacional a melhor opção, embora pague o imposto cerca de 9, 10%. Sei que é um imposto alto que acaba ali corroendo a sua margem, mas ainda assim é o menor imposto para essa faixa de faturamento. Aí empresas que faturam acima de 300 mil, é necessário fazer um estudo para ver se o lucro presumido ou o lucro real é o mais vantajoso. Geralmente, para quem tem uma empresa com uma margem de lucro acima de 8%, o lucro presumido é o mais ideal. Agora, uma empresa que tem uma margem menor do que 8%, seria o lucro real ali a melhor opção. E também o lucro real é mais vantajoso para aqueles estados que possuem benefícios fiscais, empresas que faturam já ali uma determinada quantia, alguns estados têm o benefício fiscal, compensaria o lucro real. Mas para quem está começando ainda, está saindo do MEI, etc., está com faturamento de 50, 100 mil reais bruto no mês, é a melhor opção ainda assim o Simples Nacional, regra geral falando. Lógico que possuem algumas raríssimas exceções, mas regra geral ainda é o Simples Nacional. E se você precisar saber o seu produto específico e o seu estado específico onde você se encontra, qual a melhor opção, nós estamos aqui disponíveis, você pode consultar que nós fazemos um estudo tributário detalhado para o seu caso específico e você poder ter uma tranquilidade maior na sua operação. Se porventura ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou estar gravando novos conteúdos. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, é importante para essa informação chegar a mais pessoas e nos vemos nos próximos vídeos.